Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE de 2022, em torno de 18,7 milhões de brasileiros de 2 anos ou mais possuem algum tipo de deficiência. Ainda de acordo com essa pesquisa, entre as pessoas com deficiência, a taxa de analfabetismo gira em torno de 19,5%, enquanto que entre as pessoas sem deficiência, essa taxa gira em torno de 4,1%. Essas diferenças não ficam por aí. A taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência gira em torno de 66,4%, enquanto que para as pessoas com deficiência, esse percentual fica em apenas 29,2%. Pois é, tão só por analisar esses números, eu acredito que ficou claro sobre a necessidade de falarmos urgentemente de capacitismo, tema do Papo Torto desse mês. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. O capacitismo é a discriminação, o preconceito em relação a pessoas com deficiência, fundado na ideia de que pessoas com deficiência são inferiores em razão de suas limitações físicas ou cognitivas. E é justamente essa discriminação a causa fundamental para a exclusão social, para a ausência de oportunidades de trabalho, para as dificuldades em ambientes escolares inadequados, sem adaptações, para a questão de acesso a serviços básicos fundamentais. Durante toda a nossa história, pessoas com deficiência foram marginalizadas e tratadas como pessoas inferiores. Inclusive, era muito comum na antiguidade famílias abandonarem ou eliminarem crianças que apresentavam algum tipo de limitação. Por isso, é muito recente esse movimento social e político por inclusão social e pela elaboração de leis que busquem dar garantias mínimas às pessoas com deficiência, que ainda hoje tem inúmeros desafios para se integrar na sociedade. Isso porque toda a nossa organização familiar, social, política e econômica ainda está muito impregnada de preconceitos, tanto que o termo capacitismo ainda é muito pouco conhecido. E para que seja possível uma melhor compreensão sobre esse termo, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos de como o capacitismo se manifesta em nosso cotidiano. Por exemplo, a falta de acessibilidade a prédios, a falta de acessibilidade a transporte público, a ausência de calçamento adequado são todas barreiras físicas que impedem o direito de ir e vir de pessoas que têm dificuldades com locomoção. A ausência de informações em braille, a ausência de legenda ou audiodescrição em vídeos, filmes, placas, eventos em geral, também é uma prática muito comum do capacitismo. Outra manifestação de capacitismo é o pouco investimento na elaboração de métodos educacionais adequados e de políticas públicas efetivas para a inclusão social das pessoas com deficiência. Além de tudo isso, é claro, existe a nossa atitude de cada dia, enquanto sociedade civil ainda repleta de preconceitos e estereótipos sobre pessoas com deficiência. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o Papo Torto desse mês? Eu espero que sim, e gostaria de pedir para que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos ouvindo via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. O capacitismo, portanto, reforça a ideia preconcebida de que o mundo é dividido entre pessoas normais e anormais, estigmatizando e criando barreiras à integração social dessas pessoas, sumariamente taxadas de incapazes. E é justamente por essa razão que, além de debater publicamente esse tema, é preciso investimento em acessibilidade, não somente em prédios e espaços públicos, mas principalmente em fornecimento de educação adequada e adaptada. Acima de tudo, entretanto, está a nossa mudança. Nós precisamos nos libertar dessa ideia tacanha de que pessoas com deficiência são incompletas.
Nós precisamos nos reeducar para aprender a conviver com o diferente. Os desafios são grandes e as iniciativas pequenas. Para se ter uma ideia, somente no ano de 2015, o Congresso aprovou a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecido como o Estatuto das Pessoas com Deficiência. A Lei 13.146 traz garantia de direitos às pessoas com deficiência e prevê a imposição de penalidades a quem infringir essas regras. Tem como objetivo último a inclusão social e a fomentar a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência. Os desafios são grandes, mas é preciso começar ainda que tardiamente. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!